Olá, gatinhas e gatinhos emocionados. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco delicado, né? A gente vai falar sobre amizades que vêm, mas não são pra ficar. Que não vão estar ali no seu casamento quando você tiver filhos e tal. A gente vai falar sobre esses novos recomeços. Sobre pessoas que saem da nossa vida. Só que a gente vai falar no sentido mais de amizade aqui. Ok? Hoje, representando com a carta do louco, olha só, do tarô, porque a gente vai falar de novos recomeços, sabe? Essa de quando a gente sai de uma situação pra ir pra outra. Bom, eu vou falar desse assunto porque recentemente eu passei por essa situação. Um amigo de muitos anos meus, que eu conheci assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Hoje eu tenho 19 e a nossa amizade chegou ao fim por conta de algumas coisas que aconteceram. Então, assim, mexeu muito comigo esse assunto. É um assunto que muitas pessoas passam. Então, eu pensei, por que não gravar pro YouTube sobre esse tema, né? Vamos lá? Bom, a gente romantiza muito essa ideia de que quando você conhecer tal pessoa e ela for realmente um amigo verdadeiro, significa que ela vai prevalecer pra sempre na sua vida. Nem sempre as amizades, que são amizades mesmo que você fizer, vão ser pra sempre, gente. Vão ser forever. Não é assim que funciona. Muitas amizades, claro, vão continuar na nossa vida pra sempre. Inclusive, eu tenho amizades que eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer ao lado delas. Calma, morrer ao lado delas não, mas ficar velhinha assim, eles vão ser meus amigos. Mas, infelizmente, outras não vão. Essa era uma das amizades que eu achei que ia ser, tipo, o padrinho do meu casamento. Mas, infelizmente, não vai ser, né? Gente, essa pessoa que eu conheci, vou contar um pouco da situação, pra vocês entenderem. A gente teve uma briga, a gente tava conversando e aconteceu uma situação que eu não gostei. A gente acabou tendo uma briga porque ele quis passar dos limites comigo. Eu não gostei, falei que não estava gostando, ele continuou fazendo isso. Isso era uma coisa que esse amigo meu jamais faria quando eu conheci ele. Vocês podem dizer assim que foi por conta da distância, porque eu vi meus amigos há 6, 7 meses atrás, quando eu ainda morava no estado que eles estavam. Aí eu me mudei de estado em dezembro do ano passado, vim pra cá. E assim, mas não tem nada a ver a distância, porque tem amigos meus que eu posso passar assim um mês sem conversar com eles. Quando eu volto a conversar com eles, a nossa conexão é a mesma. E eu já não sentia mais tanta conexão com esse amigo específico. Só que depois dessa briga, a gente simplesmente parou de se falar uns dias. Depois ele mandou mensagem, aí a gente começou a brigar, bloqueei ele, desbloqueei. Depois eu pensei, não vou deixar essa amizade assim cortada de vez, não vou só simplesmente cortar ele da minha vida. Eu vou ter uma conversa com ele pra falar sobre a situação. Falei que não tinha gostado, contei a situação, e aí a gente se resolveu, porque eu não ia acabar aquela amizade com essa briga. Eu não queria isso, não queria encerrar aquilo como uma coisa ruim, que eu ficasse o tempo todo com ansiedade pensando o que poderia ter acontecido. Conversei com ele e falei, infelizmente a nossa amizade não vai ser a mesma. Mas, gente, isso não significa que o tempo que eu tive da nossa amizade foi simplesmente anulado da minha memória. Não, isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Porque quando a gente tem um amigo, quando eu tenho amigos, não foi o primeiro amigo de longa data que eu perdi, tá? Eu já tive uma perda de outro. Mas a gente tá falando aqui no sentido, gente, da pessoa ainda tá viva e simplesmente as vidas de vocês se afastaram. Então a gente tá falando do sentido da pessoa morrer ou não. Aí já é outra coisa. A gente tá falando aqui do sentido que a pessoa tá viva e os ciclos de vocês somente se encerraram. Pra ficar assim, porque quando eu falar perdeu, parece que a pessoa tá morta. A pessoa tá viva, gente, tá vivendo a vida dela lá. E é meio difícil aceitar isso, né? É meio difícil porque a gente, ser humano, gosta de costume. E a gente tá tendo uma barulheira aqui do vizinho, não sei se tá dando pra ouvir, se tiver, ignora, tá? E bom, eu já contei, né, basicamente, o resumo dessa amizade. Eu tinha outra amizade também com outra pessoa, outro garoto, que eu conheci ele, a gente brigava pra caramba. Inclusive, eu mesma via que ele não era um amigo de verdade. Eu tenho um diário que eu tava relendo, que tem várias páginas que eu coloco assim, nossa, esse tanana não presta, fulano não presta. E eu simplesmente tentava amizade, eu tentava salvar essa amizade. Eu sou uma pessoa de quando eu tenho um amigo, eu vou defender. Eu sempre defendo os meus amigos. E assim, eu vou defender, mesmo que eu veja defeitos, eu gosto de defender. Eu posso falar mal, mas eu vou defender. Não falar mal no sentido de falsidade, gente. Falar mal no sentido o que eu falar. Se eu tiver um amigo, o que eu falar dele pra você, eu vou estar falando pra ele. Você pode ter certeza que eu vou estar falando pra ele. Gente, às vezes as pessoas simplesmente mudam. Simplesmente a mudança acontece. Eu deixei de ser amiga desse amigo meu porque ele não era mais a pessoa que eu conheci. E se você tá passando por uma mesma situação, cara, saiba que tá tudo bem. Você ainda vai fazer muitos amigos, acredite. Quando eu era criança, eu não tinha muitos amigos, eu era uma pessoa muito tímida, introvertida. E eu fui ter amigos de verdade quando eu tinha 12 anos, que inclusive foi quando eu tive minha melhor amiga, e a minha melhor amiga até hoje. E essa é uma amizade que eu vou levar até eu ficar gaga. Já esse outro amigo, que foi o que eu perdi, ele também foi meu amigo muito cedo. Foi o meu primeiro, assim, melhor amigo homem, assim, mais amigo mesmo.
Ele se envolveu com toda a minha família conhecia ele. E foi uma coisa, assim, muito legal, tá? Por um tempo. E, assim, vou levar pra sempre, gente. Não é porque a nossa amizade acabou, como eu falei, não é porque a nossa amizade acabou que as lembranças boas do nosso tempo sendo amizade excluíram da minha memória. Na verdade, não. Essa pessoa fez muito por mim, eu fiz muito por ela. Foi uma amizade, a gente vê que foi uma amizade porque não foi obrigado a gente fazer essa troca. Não foi obrigado por o que ele me ajudou, eu ser obrigado a ajudar ele, ou por o que eu ajudei ele ser obrigado a me ajudar. Não foi isso. Aconteceu, a gente vai sempre ser grato um ao outro, como eu conversei com ele. Vou sempre ser grato, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Porque não foi uma amizade que terminou simplesmente por conta de uma briga. Foi uma amizade que terminou por conta de mudanças. Ele simplesmente se tornou outra pessoa. Eu também evoluí como outra pessoa. A gente não se dava mais assim como a gente se dava antes. A gente cresceu, né? A gente não era mais aqueles adolescentes bestas que aguentavam qualquer coisa. A gente cresceu. Ele também passou. Gente, a verdade é que ele mudou mais por conta de. O outro amigo também que eu tinha, né? E aí vocês vão entender, né? Ai, viu? E aí ele mudou. Simplesmente ele virou um Red Pill. E eu não vou ser amiga de uma pessoa Red Pill. Não faz sentido. Eu jamais vou ser amiga de uma pessoa Red Pill. Não vou. Porque não faz sentido eu ser uma amiga de uma pessoa Red Pill. Ele se tornou uma pessoa que vai contra todas as características de uma pessoa que eu aceitaria na minha vida. Principalmente pra uma amizade. Eu posso aceitar conhecer. Não vou sair batendo ninguém na rua. Mas pra uma amizade que vai fazer parte da minha vida, que vai ficar ali comigo, que eu vou ter que contar alguns momentos. Como eu vou contar com uma pessoa dessa? Como eu vou apresentar uma pessoa dessa pra outros amigos meus? Uma pessoa Red Pill. Uma pessoa machista. Uma pessoa que mandou me fuder de forma séria. Não foi de brincadeira. Não, gente, isso não existe. Ok? Então, se você tem esse tipo de amizade, exclui da sua vida, tá? Tira da lista. Eu sei que dói, gente, quando a gente perde uma amizade. Principalmente, como eu falei, uma amizade de anos, uma amizade importante, foi importante pra mim. Parece que eu tô aqui falando com alegria, com a raiva dessa pessoa, mas eu não tô. Na verdade, eu me sinto muito triste ao pensar nisso, porque... Gente, eu fico triste. Eu fico triste de verdade. Eu não vou chorar por uma situação dessa, mas eu fico muito triste. Porque foi uma amizade, assim, muito importante pra mim. E eu sei que quando a gente tem uma amizade importante, a gente quer estar ali pra sempre com ela, a gente coloca na cabeça essa ideia que aquela pessoa vai permanecer na nossa vida pra sempre. Mas nem sempre é assim. A gente tem que parar de romantizar que as amizades verdadeiras são pra sempre. Nem sempre elas são pra sempre. Às vezes elas se encerram e tem que se encerrar. Não significa necessariamente que vocês, assim, tiveram uma relação totalmente destruída. Vocês, às vezes, só se afastam. E tá tudo bem, gente. São seres humanos têm seus caminhos a seguir. E, assim, uma das coisas mais difíceis, realmente, é o sentimento de saudade. Mas não é porque você vai sentir saudade que você tem que preencher aquilo de volta. Gente, sentimento de saudade, às vezes, é a última etapa de alguma coisa que tem que se encerrar. Quando a gente sente saudade de algo, é porque aquilo acabou, aquilo se foi. E é o último sentimento, é um sentimento que você vai ter que seguir. Esse sentimento da saudade é a última etapa. Se você preencher ele, ele não vai ter o ponto final na história. E quando ele tem o ponto final, saudades dessa pessoa. Ponto final, acabou. Acabou, gente. A saudade tem que ser a última etapa. E tá tudo bem. Eu sei que dói. Eu sei que é estranho, eu sei que é um novo começo. A gente pensa, nossa, mas como eu vou achar um amigo como ele? Gente, existem milhões de pessoas no mundo, tá? Como eu vou achar um amigo como ela? Mesma resposta. Isso é válido pra tudo. Nada dura pra sempre, ninguém dura pra sempre com você. Ok? Valorize as amizades que você tem, as amizades verdadeiras. E cuidado pra você não estar colocando pessoas que não são seus amigos num pedestal. Porque às vezes, gente, a gente vê as coisas na pessoa. A gente vê a pessoa mudando, a gente vê que a pessoa não é o que a gente pensa, a gente idealiza aquela pessoa. Inclusive, eu tenho uma irmã que gravou um vídeo sobre isso, tá? Recentemente eu participei do canal dela, Eli Nunes. Vou deixar aí na descrição pra vocês o canal dela. Ela também gosta muito dessa reflexão. E ela falou sobre isso, de idealizar as pessoas. A gente cria uma pessoa na nossa cabeça e quer que aquela pessoa seja aquilo que a gente quer. Mas, gente, não é assim sempre, tá? E a gente tá conversando entre amigas mesmo. Aqui a gente é best friend, já falei pra vocês, né? Aqui a gente é amiga. E aqui eu falo sobre experiências, sobre as coisas. Então, eu já passei por amizades de, tipo, em questão de um mês, a gente se dá super bem. Eu já passei por amizade de, tipo, a gente se conhecer por anos e acabar, que foi 2 amizades. Eu tive 2 amizades que eu passei por isso. 2. A diferença é que uma realmente nunca foi realmente meu amigo. Inclusive, ainda gostei daquele troço. E a outra é que realmente não era uma amizade que ia durar pra sempre, gente. É muito triste falar isso, porque até a minha família conhecia ele. Tipo, ele era, assim, até amigo da minha família, porque ele era próximo, muito próximo. A gente era muito próximo. Gente, ele era um dos meus melhores amigos. E simplesmente ele se tornou outra pessoa. E quando eu percebi que ele se tornou outra pessoa, que era uma pessoa que ia totalmente contra o tipo de pessoa que eu queria na minha vida, que eu queria conversar, eu percebi que era a hora daquele ciclo se encerrar. Doeu, porque eu fiquei pensando muito. Gente, eu tive que pedir conselho pra amiga pra poder tomar uma decisão fixa de deixar ele embora.
E nunca houve, assim, outro sentimento. Vocês não pensaram assim, ai, porque tava apaixonado. Não, gente, nunca houve outro sentimento. Nunca vi esse amigo como algo a mais que uma amizade, tá? Ele foi realmente só um amigo. Foi uma amizade verdadeira pra mim. Vou guardar as lembranças. Porque quando a gente deixa de ser amigo de alguém, não significa necessariamente que aquele tempo de amizade que a gente viveu vai ser excluído na nossa vida como se ele nunca tivesse sido nosso amigo. Eu guardo as boas lembranças e eu guardo a gratidão por a coisa que a pessoa fez por mim. O que ele fez por mim, ele já me ajudou em crise, eu já ajudei ele também. Eu não tô aqui pra dizer que o que eu fiz por ele foi tal coisa, porque ele me ajudou, eu já fiz por ele, então a gente tá devendo nada a nenhum dos dois. Não quer dizer isso, quer dizer que as pessoas mudam. Esse vídeo é pra dizer pra você que as pessoas mudam, amizades terminam, relacionamentos terminam. A gente tá falando mais no sentido de amizade, porque pra mim perder a amizade é muito ruim, ok? Principalmente quando é amizade de anos. Eu já cheguei a conhecer muitas pessoas na minha vida, colegas, ter pessoas que eu simplesmente conhecia, ou simplesmente pessoas que não eram meus amigos, eu dizia que eram meus amigos, pessoas que eu não considerava amigos, mas elas me consideravam amigos, e tá tudo bem. Tipo, nunca deixei de ser amiga da pessoa, nunca deixei, assim, de dizer, você não é meu amigo. Não. Se, por exemplo, se eu conhecesse alguém e outra pessoa perguntasse, eu dizia, é meu amigo. Mas eu sempre, assim, soube diferenciar mais as amizades verdadeiras, né? As que realmente eram meus amigos. Às vezes a pessoa não era meu amigo, mas eu considerava. Oxi. E às vezes aquelas amizades só conhecidas, tá? Mas a gente tá falando mais no sentido da amizade verdadeira, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, porque, gente, eu sou uma pessoa que, a falar, eu misturo todos os assuntos, entendeu? Então é realmente como se a gente estivesse aqui numa FaceTime, sabe? Numa FaceTime. Você tem que entender o intelecto e ir comigo nessa roda. Eu acho que eu decidi mais gravar isso porque realmente foi uma coisa que mexeu comigo. E eu sei que muita gente passa por isso. Muitas pessoas passam por isso, de perder pessoas. Eu quero te perguntar, você tem alguma amizade que simplesmente não faz mais parte da sua vida? Saiba que esse sentimento de saudade é a última etapa para a recuperação. Guarde essa amizade, os momentos bons, com carinho. Mas se tem que se encerrar, se encerre. Não fique nessa ansiedade, não fique sofrendo, não faça aquela pessoa sofrer, gente. As pessoas mudam, a rotina muda, a gente muda as ideologias, a gente muda quem nós somos. Só que a gente tem que mudar pra melhor. Esse amigo, eu deixei de ter uma amizade, não foi porque ele mudou. Todo mundo muda, eu também mudei, todo mundo muda, todo mundo tem que mudar, porque nada é pra sempre. Mas eu não terminei essa amizade porque ele mudou. Eu terminei essa amizade porque ele se tornou uma pessoa que vai contra. Ele mudou pro mal, ele não evoluiu. Ele mudou assim. Gente, ele foi uma bosta, entendeu? Eu tinha um amigo que todo mundo dizia que ele era uma bosta também, mas eu queria defender ele. O que aconteceu? Também naquele lugar. Por quê? Porque não era. E o meu grupo todo via isso, mas a gente continuava sendo amigo dele. Não sei por quê. Tipo, o que tinha na cabeça da gente? A gente gostava de ter amigos. Inclusive, eu tenho um amigo que até hoje é amigo desse outro amigo que eu perdi antes do amigo que eu tenho agora. Deu pra entender? Que eu tinha, né? Que eu não tenho mais ele. O atual que eu perdi agora, esse amigo que eu tenho hoje é amigo do ex-amigo que eu perdi antes desse ex-amigo atual. Comeu um pouco baralhado, né? Mas gente. Inclusive, esses dois amigos que eu perdi, gente, eles não gostavam muito do outro. Só que eles voltaram a amizade. E a gente vê que quando duas pessoas que não se gostavam, porque voltam, assim, essa amizade do nada, tipo, ele vivia falando mal um do outro pelas costas, mas depois eles estavam juntinhos. A falsidade já mostra aí, né? Enfim, eles voltaram a ser amigos, eu acho. Pela última vez que eu soube, eles estavam voltando a andar juntos. E a gente vê como isso reflete na pessoa, né? Enfim. Se você tem algum amigo bosta, tire da sua vida, ok? Não fique brigando, perdendo suas energias com isso. Algumas amizades vão pra outras melhores vir. O caos antecede a criação. Beijo.